Fala, meu povo! Bizu do Edu! Estamos de volta com a nossa playlist sobre estatística. Hoje é a última falando sobre resolução de exercícios de forma geral. Enem, vestibulares, ok? Então, antes de a gente começar a nossa aula, antes de a gente começar a resolução dos exercícios, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E se já ativou o sininho, o ótimo não ativou, ativa para você estar sempre recebendo as nossas informações. E agradeço demais também aqueles que estão deixando seu like, deixando seus comentários. E principalmente, se tiver dúvida, alguma coisa, uma crítica construtiva, deixe seu comentário para nós aí, tá ok? Vamos começar nossa aula então? A primeira questão que a gente vai resolver aqui, da FAMEMA, né? Um país possui 160 milhões de pessoas consideradas como aptas para trabalhar. A tabela indica a distribuição dessas pessoas por faixa etária e o gráfico indica a porcentagem do total de pessoas dessas faixas etárias que atualmente não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. Temos aí a tabela, faixa etária, né, de 18, 44, 45 anos ou mais, e o total de pessoas, 60 e 100. Na parte do gráfico a gente tem a parte percentual, né, o quanto que isso corresponde, e de acordo com os dados, do total de pessoas com 18 anos ou mais aptas a trabalhar não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus, qual o percentual? Nessa primeira questão que a gente vai resolver, ele fala que o país tem 160 milhões, né, de pessoas que estão consideradas aptas a trabalhar. Na tabela nós temos a distribuição por faixa etária, né, e o gráfico indica a porcentagem do total dessas pessoas que atualmente não estão trabalhando exclusivamente devido ao corona. E aí ele fala que de acordo com os dados, o total de pessoas com 18 anos ou mais aptas a trabalhar que não estão trabalhando exclusivamente devido ao vírus temos duas condições aqui, né? Pessoas com 18 anos ou mais, então nós vamos pegar 60 e o 100. Só que eu não posso somar isso porque eu tenho percentuais diferentes aqui, ó. Então nós temos que descobrir o seguinte, desse 1,5 aqui, quanto é dos 60 milhões que estão aqui dentro, ó. Então, do 1,5, 60 milhões, quanto é que está? Então, eu quero descobrir quanto que é 0,015 de 60. Tudo bem? Se eu somar com quanto é o 0,005 de 100, eu estou descobrindo qual é do total de 60 que está aqui dentro, qual o total de 100 que está aqui dentro. Como eu estou somando, eu estou querendo achar uma média em cima de quem? Do total de pessoas aqui que estão aptas a trabalhar, ou seja, de 160. Como a pergunta é em percentual, se a gente multiplicar isso aqui por 100, a gente resolve esse problema. Então, o que nós estamos fazendo aqui é calculando, né, em torno aí do valor da quantidade que eu tenho de 60 em 1,5, o 100 em meio, e isso aqui vai me dar a resposta multiplicando por 100 em percentual das pessoas que estão aptas, mas não estão trabalhando exclusivamente por causa do coronavírus. Então isso aqui vai ficar, efetuando então a continha, 0,01560 dá 0,9, né? Aqui é metade, aqui daria 50, só que a gente conta duas casas aqui, então dá 0,05. Somei isso, dá 1,4. Dividido por 160 vezes 100. Posso cortar o zero aqui, então ficaria 1,4 vezes 10, dá 14. Dividido por 16, isso daria 0,875 percentual. Essa é a quantidade de pessoas que estão aptas a trabalhar, mas não estão trabalhando exclusivamente por causa do coronavírus. Em cima da nossa planilhinha aqui. Segunda questão aí da FGV. Observe os dados com as alturas de 25 mudas de uma mesma planta. Eu tenho o número de mudas e tenho a altura dela em centímetros. Retirando-se as duas mudas cujas alturas são valores extremos dos dados, pode-se afirmar que... Então vamos analisar cada uma dessas alternativas aqui para ver o que acontece, né? A mediana não se altera, mas a média aumenta. A mediana não se altera, mas a média diminui. A média não altera, mas a mediana aumenta. A média não altera e a mediana diminui. A média, a mediana e a moda elas vão se alterar. Então vamos trabalhar essa questão agora. A segunda questão aí está falando assim, observe os dados com as alturas de 25 mudas de uma mesma planta, ali a tabelinha, retirando-se as duas mudas cujas alturas são valores extremos dos dados, podemos afirmar que, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Antes de mais nada, tomar um pouquinho de cuidado, que isso aqui é uma pegadinha, né?
apesar da tabela estar nesse sentido, a altura é o nosso dado. E isso aqui é a nossa frequência absoluta. Então, ó, esse é o nosso XI e aqui é o nosso FI. Né? Então, a frequência absoluta está aqui, que são as 25 mudas, e isso é o nosso total. Legal? Com relação à altura, essa é a menor, essa é a maior, porque ele já está organizado para nós. Só que como a gente vai fazer um comparativo de situação anterior e situação posterior, arrancando as mudas, primeiro vamos calcular aqui a média e a mediana, para depois a gente fazer um comparativo, né? E a moda também para a gente fazer um comparativo. Então, batendo o olho nessa tabela, como é que a gente faria aqui para achar, por exemplo, a mediana, que é o mais fácil? Nós temos 25 elementos, não temos? Temos. Se são 25, é termo ímpar, para achar a mediana, então a gente vai colocar aqui, ó, a posição mediana. Nós sabemos que a gente pega o total, quando é ímpar, soma 1, né, 25 mais 1 e divide por 2. Então isso aqui significa que ele está na 13ª posição. Edu, como é que eu vou achar a posição aqui? Se isso aqui é o nosso FI, vamos chamar isso aqui de Fão, a nossa frequência acumulada, para a gente achar onde está a 13ª. Então, ó, copiamos a primeira, aqui 1 mais 6, 7, 7 mais 9, isso aqui vai dar 16. Vou parar aqui porque aqui já está a nossa classe mediana, ó. Então, a nossa mediana aqui é 6 centímetros. Tudo bem? Então, isso na posição anterior, na condição de ter, né, sem mexer em nada com a nossa tabela. Edu, qual que é a moda? A moda é o que mais aparece. Qual a quantidade que mais aparece aqui? São 9. Então, a moda também vai ser 6 centímetros. Ok? Como é que eu vou calcular a média? Bom, percebe que a média aqui eu vou ter que fazer uma relação entre a altura com a quantidade. Então, o 4 aparece uma vez. O 5 aparece 6 vezes. Então, a gente vai fazer aqui uma média ponderada. Vamos criar uma coluna aqui fazendo o seguinte, ó. Nós vamos multiplicar o FI pelo XI. Porque aí aqui eu tenho somatório depois, né? O que me interessa aqui na posição final. Ó, 1 vezes 4. Então, isso aqui dá 4. 6 vezes 5. Isso aqui dá 30. 9 vezes 6. 54. 8 vezes 7, 56. 1 vezes 8, 8. Somando isso aqui, ou seja, esse somatório do FI vezes XI, vai proporcionar para a gente o cálculo da média, ó, porque a gente sabe que a média é o somatório do XI vezes FI dividido pelo somatório do FI. A gente sabe disso. Então, o somatório do FI está aqui, 25. A gente só tem que saber agora esse somatório aqui. Vamos somar lá. 6, 10 a 60, 60 com 30 dá 90, 90 com 50 nós temos aí 140, 140, 152. Então aqui fica 152. Logo, a nossa média seria pegar os 152 e dividir por 25. 25, 6, isso aqui dá 150, então sobra 2, ok? Percebe que agora eu vou colocar uma vírgula e um zero. Não dá para dividir, então eu coloco um zero e mais um zero. Ah, entendi agora, Ledu. Então, a média aqui é 6,08. A condição que ele pede para a gente olhar agora é pegar essa tabela e eliminar esses dois extremos. Então, na verdade, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com uma tabelinha aqui assim, ó. O número de mudas, né? Tá aqui. A nossa altura. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos eliminar os extremos. Vamos eliminar o 4, então vai ficar só 6 mudas de 5 centímetros, 9 de 6, 8 de 7. Ok? O que aconteceu aqui agora? Ó, nosso somatório aqui só tem 23. Você concorda? Se tinha 25, nós tiramos 2 mudas, então agora nós temos 23. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Nós vamos comparar a mediana, moda, para ver o que acontece. A moda mudou? Observe que não, né? O que mais aparece aqui, a moda continua sendo 6. Então, isso aqui era a situação anterior, isso aqui é a situação com a retirada dos dois. A mediana, Ledu, 23 é termos ímpares. Então, qual é a posição mediana? 23 mais 1, 24, dividido por 2, 12. Aonde é que está a posição mediana? Você percebe que o Fão I aqui nosso, ó, no acumulado,
ele vai estar aqui, né? 6,915. E o 13 tá aqui, o 12 está aqui dentro. Então a nossa mediana não altera. Então, ó, a mediana não alterou e a moda também não alterou. Como é que calcula a média? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, só que dividido agora não por 25, e sim por 23, tá? Então, o nosso x aqui, a nossa nova média, 6 vezes 5, mais 9 vezes 6, mais 8 vezes 7, isso dividido por 23, que é o somatório das mudas. Então, nós vamos ter aqui 6 vezes 5, 30, mais 9 vezes 6, 54, mais 56, dividido por 23. Então, a nossa média aqui vai ficar 4 e 4, 6, 10, dá 100, 110, 140, dividido por 23. Tá ok? Então, nós vamos fazer agora essa divisão. Então, a gente pegar aqui, ó, 140 dividido por 23, quantas vezes o 23 cabe aqui dentro? Vamos colocar 6? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Sobrou 2. Legal. 2 para 23 não dá, colocamos um 0 e vírgula. Colocamos 0 aqui e um 0 aqui. Observe. 200 para 23. Esse 23 para 200 aqui, em relação ao anterior, olha lá, cabia 8 vezes. Agora, eu vou continuar tendo 8. Vamos ver aqui. 8 vezes 3 dá 24, vão 2. 8, 2, 16, isso aqui dá 18. E aí eu tenho aqui 6, aqui vai dar 1 e aqui morreu. Então, observe que, o que vai acontecer aqui agora? Eu não terminei a minha conta, porque aqui acabou, deu o resto 0. Eu preciso continuar. Então, isso vai ficar 6,08 alguma coisa, porque quando eu colocar 0 aqui, vai dar um número, e esse número passa a ser maior que esse. Ó. Comparativamente, lá é 6,080. Aqui vai ser 6,080 e alguma coisa. Concorda? Olha lá, isso aqui pode ser 8, 9, mais ou menos aí 160, né? Nós podemos trabalhar aí mais ou menos 9. Então, isso aqui significa que a média alterou. Alterou e aumentou. Então, dentro das alternativas, a nossa resposta aqui, ela tem aí que a mediana não altera, mas a média, ela aumentou. Terceira questão da FATEC. Nós temos aí o Carlos está desempregado já há algum tempo e resolveu estudar a possibilidade de se tornar motorista de aplicativos. Pesquisando as possibilidades, encontrou uma simulação de que recebem os motoristas dos aplicativos em viagens curtas de até 5 km. Terceiro exercício aí, conforme vocês já leram aí, Carlos está desempregado já há algum tempo e ele resolveu estudar a possibilidade de ser motorista por aplicativos. Nós temos uma tabela com as informações do valor da viagem, a taxa que é paga para o motorista e quanto que ele recebe. A pergunta é: Carlos trabalhará apenas com plataformas nas quais o valor recebido pelo motorista para esse tipo de viagem esteja acima da média aritmética dos valores encontrados na tabela. Assim, qual é a quantidade de aplicativos que atende à exigência do Carlos? Então vamos pensar assim. Primeiro, quais são os valores pagos pela viagem? Está aqui, ó. Então nós queremos calcular a média aritmética desses valores. Porque daí agora nós vamos, após calcular a média, olhar no valor recebido pelo motorista, porque ele quer os valores acima da média. Então, qual que é a média aritmética? É a soma, né? 12,88 mais 13, mais 11, mais... Então, nós vamos fazer esse somatório e dividir por quanto? Pela quantidade. Então, nós fizemos a continha já aqui para ganhar um pouquinho de tempo. O somatório dividido por 6 significa que a média está dando 14,95. Dessa forma, eu venho e falo, bom, recebendo 9 me interessa? Não. Recebendo 10, não. Me interessa? Não. Interessa? Não. Então, esse valor é acima da média, me interessa. Esse valor também é em cima da média, me interessa. Então, nós teríamos aí 2 apps, né? Ou 2 aplicativos que ele estaria podendo trabalhar dentro dessa condição que ele colocou. Legal? Não é um exercício difícil, é mais de análise mesmo e entender aí o processo e principalmente entender a tabela, o que os valores da tabela nos fornecem e o que a gente pode utilizar dele para resolver o problema, ok? Vamos para o próximo? Quarta questão. Após corrigir um teste formado por 10 questões de múltipla escolha, no qual cada questão vale 1 ponto, o professor divulgou o seguinte gráfico. Então nós temos aí a frequência das notas até 5 pontos, 25%, 6 pontos, 15%, 7 pontos, 8% e mais de 8, com seus percentuais aí.
De acordo com o gráfico, eu quero saber a mediana da distribuição das notas obtidas nesse teste. 6,5, 6,8, 7, 7,5 ou... Edu, como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos transformar esse gráfico numa tabela, né? Então aqui seria o nosso quantidade de pontos, que é o nosso XI, são os dados. A frequência dada foi a frequência relativa. Eu não sei a frequência absoluta, porque eu não sei o total, mas eu sei o relativo. Então a gente pode fazer aqui a mediana calculada pela frequência relativa, pegando o meio do caminho. Como é que seria o meio do caminho? Vamos prestar atenção no seguinte, ó. Aonde é que nós temos aqui a frequência acumulada? Então nós temos aqui 25%, daqui para cá nós temos 40%, certo? Que eu estou somando 25 com 15. Somei aqui, eu tenho 50%. Qual é o total nosso aqui? 100%. O nosso total, ele é par. Se ele é par, a posição mediana, lembra? 50%, metade do caminho. Eu preciso achar quem é o próximo, quem está na posição 51. Percebe que, então, para achar a mediana, o que a gente tem que fazer? Achar quem está entre o 7 e o 8. Lembra disso? Quando eu tenho posição par, né, quantidade par, a mediana ela está entre a metade do caminho e o próximo. Então, quem está na posição 50, somado com quem está na posição 51, nós vamos calcular a média. Quem está na posição 50 é o 7. Quem estaria na posição 51 está na próxima classe aqui, ó, 8. Então, 7 mais 8, 15, dividido por 2. O valor da nossa mediana é 7,5 e está resolvido o problema. Quinta questão do Enem. A pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, né, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Tá? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, primeiro, qual é o total? 363 mil jovens entrevistados. Quem trabalha? Olhando na nossa tabela, aqui 21,6, ele só estuda. Esse cara não estuda e nem trabalha. Então, esses dois para nós aqui não interessam. Ó. Eu quero quem trabalha. Quem trabalha está aqui, ó. Só que cuidado com a pegadinha do Faustão. Porque esse cara trabalha e estuda, então ele também trabalha. Observe então que qual o percentual que a gente vai ter? 13,6 somado com 45,2, isso me dá o percentual de pessoas que trabalham. Como eu quero calcular em cima do total de pessoas, ou seja, isso aqui me dá o total em percentual de quem trabalha. Se eu multiplicar por 363 mil, né, eu vou descobrir quantas pessoas estão trabalhando. Então, 363 mil, fazendo essa continha aqui, né, nós podemos cortar esse cara com esse cara aqui, 58,8 vezes a 3.630. Né? Então, fazendo essa conta, isso vai dar 213.444 jovens. Sexta questão. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. O número de candidatos aprovados nesse concurso é D. Como é que eu faço para calcular a média? Né? Então, eu somo todo mundo e divido por 10. Eu fiz isso através da nossa média ponderada, onde aqui tem peso. Né? Então, eu peguei só, em vez de somar tudo, eu multipliquei, né? 8,3 vezes 3, ou seja, a mesma coisa. Somando tudo isso, dá 80,3 dividido por 10, quer dizer que a média é 8,03. Então, 8,03 eu teria aprovado aqui a quantidade que estivesse maior que isso. Né? Então, ele fala aqui, ó, serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média ou maior ou igual à mediana. Então, primeira condição, superior à média. Quem é superior à média aqui? 8,3 é maior? Então eu teria aqui, ó, um candidato aprovado, um segundo candidato aprovado, um terceiro candidato aprovado, um quarto candidato aprovado, certo? Tudo isso é superior a 8,03. Os demais não estariam. Será que tem mais alguém que pode ser aprovado? Porque ele fala na média ou superior ou igual à mediana. E aí eu venho e calculo a mediana. E agora temos um problema aqui. Qual que é o problema? Cair num erro.
Nós temos quantos elementos aqui? Nós temos 10. Então, nós vamos pegar metade dele, 5, somar com o próximo, que é par, e dividir por 2. E aí que está o erro, ó. 1, 2, 3, 4, quinta posição, sexta posição, eu somo os dois, divido por 2 e eu erro. Porque a mediana, a gente tem que estar sempre colocando isso aqui numa ordem, tem que estar em rol. Ou ordem crescente ou decrescente. Então, observe, qual que é a menor nota aqui? A menor nota seria 7,5. Depois eu tenho o 7,7 aqui, ó. Então, menor nota já foi esse. Próximo veio o 7,8. Então, eu vou ter 7,8 uma vez, mas eu tenho 7,8 de novo. Aí, na sequência, então, agora eu venho com 7,9 e o 7,9, tá? Percebe? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto termo, está na quinta posição. Esse é quem está na sexta posição. Então, a nossa mediana aqui vai ser a soma dividido por 2, ou seja, a nossa mediana é o próprio 7,9. Mediana 7,9 é maior ou menor que a média? Não. Então, quantos candidatos são aprovados? Somente os 4. A pegadinha aqui era se você tivesse somado esses dois que estão na quarta e na quinta posição, isso daria maior que o 8,03 e você marcaria 5 e erraria essa questão, tá? Então toma cuidado com esse detalhe. Mediana sempre em ordem crescente ou decrescente. Sétima questão, na tabela de dados brutos tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes de uma clínica médica. Organizando os dados dessa tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol em quilograma é... Bom, isso aqui é bem tranquilo, é só para entender o conceito. O que é o rol? Rol é colocar todos os dados em ordem. O que é amplitude? É pegar o maior menos o menor. Então aqui nós queremos calcular a amplitude. Tá? A amplitude é pegar o maior e subtrair do menor. Perfeito. Como está aqui bagunçado, o certo seria colocar em ordem. Mas olha só, qual o menor valor que a gente acha aqui? É 49, ó. Olhando para todos esses é o 49. Qual o maior valor que você encontra aqui? O 91. Então, eu nem preciso colocar aqui em ordem, né? A amplitude aqui, ó, vai ser você pegar o 91 e tirar o 49. Simples assim, tá? Então, 9 para chegar em 11, isso aqui dá 2. 4 para chegar, isso aqui dá 4, então isso dá 42. Então, a amplitude aí seriam 42 quilos e daria a resposta do item B. Oitava questão. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta as informações sobre as alturas dos alunos. Média, mediana e moda. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 165, 166, 167 e 168. Né? E as alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Bom, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Primeiro, nós temos 4 alunos aqui, certo? Se basquete tem uma pessoa a mais, que são os mais altos, vamos pensar o seguinte, nós teríamos então aqui essas 4 possibilidades, ó, 165, 166, né, 1,66, 167 e 168. Legal? Então vamos colocar aqui nessa ordem como se fosse só esses 4. Como existe a possibilidade da quantidade de basquete ser 1 a mais, então se eu tivesse 4, eu precisaria ter no mínimo 5, uma pessoa a mais, para ter um jogador de basquete a mais que futebol, certo? Então eu teria que ter, desse total aqui, eu pegar mais 1 para ter 5, e aí eu teria 5 no um e 4 no outro, porque tem outras pessoas jogando, ok? Nós sabemos que a mediana ela é 167. Se a mediana é 167, então isso significa que o meio do negócio está aqui, ó. Ou seja, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Então, lembrando que aqui nós temos o P, temos o J, temos o F e temos o M, certo? A mediana diz que a quantidade que eu teria aqui, da quantidade de pessoas, ela é ímpar.
Como assim, Ledu? Como é que você pode afirmar que ele é ímpar? Porque olha só, se basquete é um a mais que futebol, então eu tenho uma quantidade, se futebol é par, eu teria uma quantidade a mais aqui do basquete, porque eu estou pegando os mais altos. Então esse cara aqui, ele está no meio do caminho. Então 167 para frente, nós já estamos trabalhando aí com os mais altos. Ele está dividindo a turma em duas quantidades. Quantidades para mais e quantidades para menos. As maiores alturas e as menores alturas. Ok? Então, se esse cara aqui está dividindo exatamente ao meio a minha amostra, né? Esse cara aqui eu já garanto que ele é basquete, ó. Então aqui está garantido que ele é basquete. Tudo bem? Esses outros dois aqui, está garantido que ele é futebol. Então seria futebol, futebol e basquete. E aí eu fico agora com uma pequena dúvida aqui, se isso é basquete ou futebol. Aí você fala assim, bom, vamos concluir. Se esse cara é a altura mediana e não tem ninguém abaixo dele, ou desculpa, não tem nenhuma altura igual a dele, né? Ela é única. Então observe que para baixo deles são menores, para cima deles são maiores, mas esse cara aqui é maior que todos esses. E como eu preciso de um jogador a mais no grupo do basquete, então ó, eu teria aqui o grupo do futebol, grupo do basquete. Eu dividi duas turmas iguais. Como eu preciso de mais uma pessoa, então essa pessoa mediana, automaticamente eu levo para o basquete pela condição do problema, tá? Porque a princípio a mediana está dividindo dois grupos em duas partes iguais. Nós chamamos de quantidade ímpar o total de alunos. Então, só tem ele. Por que eu tenho certeza que só tem ele? Porque não tem nenhuma altura igual a outra. Ah, Ledu, sacada, hein? Sacada essa... Você leu o problema direitinho. Então, como eu sei que não tem nenhum igual ao outro, a mediana, né, faz parte do processo, porque tem uma pessoa com essa medida, tá aqui. Além disso, não tem nenhum igual a ele. Legal, não vai ter repetição. Então, ele dividiu em dois grupos iguais. Quantidade igual para cá, quantidade igual para cá. Então, quem joga basquete tem a mesma quantidade de quem joga futebol. Porém, no problema, ele pediu uma pessoa a mais, então nós vamos puxar o nosso amigo aqui para, né, o basquete. Então fica futebol, futebol, basquete, basquete. Se eu não me engano, acho que é a alternativa C aí. Deixa eu só confirmar. Na questão, em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. E nenhum aluno errou todas as questões. Sabendo que esse conjunto de notas é unimodal, ou seja, só tem uma moda, e a moda é 8, então a diferença entre o maior nota e a menor é um número que é divisor de... Então como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Bom, nós temos 5 pessoas. Vamos chamar aqui de aluno A, B, C, D e E. E vamos já colocar isso aqui em rol, ou seja, organizar as notas, tá? Perceba, eu não sei a nota do A, nem do B, nem do C, nem do D, mas eu sei que se eu somar tudo isso, a média vai dar 5. Se eu somar e dividir por 5, correto? A mediana, como são dados ímpares, né, quantidade ímpar, a mediana está aqui, ó. Então, aqui está a nossa posição mediana e a mediana vale 5. Legal. Além disso, ele falou que a moda é 8. Se a moda é 8, isso significa, então, que essas duas pessoas aqui têm que ter tirado 8. Por que, Ledu? Porque a moda é, além de ser o que mais aparece, ela é unimodal. Então, se eu coloquei em ordem, o A é menor que o B, que é menor que o C, que é menor que o D, a mediana é 5, 8 é maior que 5. Então, eu tenho um 8 aqui. Mas como eu tenho moda, eu tenho no mínimo 2. Que não pode ser para cá também, porque está em ordem. Ah, Ledu, que sacada, hein? Então, agora, ó, A mais B, mais o C, mais o D, tudo isso dividido por 5, isso tem que dar 5. Isso significa, então, que a soma das idades vai ser o quê? Ó? A mais B. 5 vezes 5 dá 25. 8 e 8, 16. 16 dá 21, vai para lá, menos 21. Então, eu sei que A mais B vai dar quanto aqui? Isso aqui dá 4. Então, a nota desses dois juntos somado dá 4. Mas eu preciso descobrir quem é a menor nota, porque a maior eu já descobri, ó. É o 8. Então, agora, observe. Para dar 4, nós temos que pensar assim. São números inteiros. Quais são os números que podem
C aqui. Poderia ser 0 e 4, correto? Não. Por que que não? Porque ele fala que nenhum aluno errou. Ah, então o aluno A tirou nota 0? Não. Qual a menor nota que ele pode ter tirado? Nota 1. Se ele tirou nota 1 e não tem nenhuma outra igual, porque só tem uma moda, obrigatoriamente o B tem que tirar 3. Então agora sim eu descobri, ó, quem são as notas. 1 para esse cara aqui, 3. A mediana 5 e depois as outras duas 8. Então o que nós queremos agora? Nós queremos a diferença entre maior e menor. Então a diferença entre a maior nota e a menor é 7. E aí a pergunta é, tem 7 aqui? Não, porque eu quero... Então 14 trabalha com o 7. Então 7 é divisor de 14, 7 não é divisor de 15, não é 16. Então a resposta que a gente está procurando, o 7 é um divisor de quem? Do 14. Muito interessante essa questão, né? Bem bacana mesmo. Pensar bem legal. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. No quadro 2, apresenta uma classificação para a variabilidade de tempo, segundo o valor do desvio padrão. Então nós temos o quadro 1, o quadro 2 com seus valores. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade de tempo é extremamente baixa, baixa, moderada, alta ou extremamente alta. Quando a gente fala em VAR, né, variabilidade, nós estamos pensando na variância, estamos pensando no desvio padrão. Então o que a gente quer, na verdade, é trabalhar essa ideia de variabilidade. Então, variabilidade extremamente baixa, o desvio padrão vai estar entre 0 e 2. Então a gente quer calcular o desvio padrão. Legal. Eu vou te mostrar aqui duas formas de fazer isso, né, que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Inclusive eu te mostrei a fórmula prática, né? O que significa, eu esqueci de colocar isso aqui, parênteses aqui, né, o colchetes. Então, nós temos a fórmula prática e temos a fórmula convencional. O que é a fórmula convencional? Calculamos a média normal dos dados, ok? Calculamos a média, depois a gente vê quanto que cada elemento se afasta da média, elevamos ao quadrado. Fazemos o cálculo da divisão pelo somatório de todos os elementos e aí a gente calcula a raiz quadrada, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da VAR. Então, como é que ficaria a média? Eu já somei aqui, né? Então vamos calcular a média, né? 343 por 7, isso aqui vai dar 4, 28, aqui dá 9, então a média é 49. Legal. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a VAR. A VAR é quanto que cada elemento desse se afasta do 49. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma coluninha rápida aqui. Quanto que o 48 se afasta do 49? Menos 1, certo? 54, quanto que ele se afasta do 49? 5. 50 do 49, 1. 46 do 49, 3, negativo. 44 do 49, isso aqui dá 5, negativo. 52 do 49 dá 3. 49 do 49 dá 0. Então, na verdade, o que a VAR está querendo? Essa diferença que eu fiz de cada um deles ao quadrado. Ó. Então, é menos 1 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado, certo? E o 3 ao quadrado. Lembrando que o 0 ao quadrado é 0 mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o 0 ao quadrado, isso dividido por 7. Então, a nossa VAR aqui seria 1 mais 25 mais 1 mais 9 mais 25 mais 9, tudo isso dividido por 7. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 25, 25, isso dá 50, 60 dá 70. 70 dividido, isso dá 10. Então, como a gente quer calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada do nosso amiguinho ali, é a raiz quadrada de 10. Edu, quanto que é a raiz quadrada de 10? É 3, alguma coisa. Você concorda? Isso aqui é 3, alguma coisa. E aí eu vou olhar agora na nossa tabela lá e fala o seguinte, ó, a tabela de variabilidade aqui, ele diz que de 0 a 2 é extremamente baixa. De 2 a 4 é baixa. Então a alternativa que nós estamos procurando aqui é a letra B, porque a nossa variabilidade aqui seria baixa e na tabela seria nosso item B. Então eu vou pegar agora aqui, ó, e eu vou substituir o VAR aqui, ó. Agora eu não preciso calcular
a nossa média, né? Então vai ficar 1 sobre n, é 1/7, e multiplica o somatório do x quadrado. Então, ó, cada um de x elevado ao quadrado, o somatório dele está aqui, certo? Então isso aqui vai dar lá, 16.877, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Então vai ser o somatório, que é 343, isso elevado ao quadrado dividido por 7. E aí nós vamos fazer depois a multiplicação disso por 1/7. Então aqui fica, ó, 1/7 que multiplica 16.877 menos... Se a gente pegar aqui 343 ao quadrado, com o auxílio da calculadora, estou dando uma roubadinha aqui, né? Isso dá 649 dividido por 7. E agora a gente vai fazer essa continha. 16.807. Aqui temos 16.877 multiplicado por 1/7. Então a nossa var aqui vai ser, ó, var igual. Isso aqui dá 70, ó, né? 70 dividido por 7 dá 10. Então, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3, alguma coisa, que é igual ao que a gente tinha feito anteriormente. Questão 11. A tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos obtidas em uma avaliação. A frequência absoluta da segunda classe é... Cuidado, né? Porque aqui nós temos aí, ó, uma tabelinha, isso aqui são dados agrupados, eu apresentei a frequência acumulada, hein? Então eu quero a frequência absoluta. Lembrando que a segunda classe, nós estamos falando da segunda linha de dados. Isso aqui é teoria pura, mas com uma pegadinha. Ledu, o que é classe mesmo? Classe é o número de linhas que a gente tem, né, relacionado a uma tabela onde a gente tem os dados. Então a primeira, sempre a primeira linha aqui, ela vai ser a linha de informação ou título, né? Então ela não é classe. Nós começaríamos aqui com a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. E se nós colocarmos uma outra linha aqui, seria a linha do total. Bom, o que ele quer é qual é a relação que ele tem aqui vinculado aí ao número de quantidade de pessoas vinculada à segunda classe, né? Qual a frequência absoluta? Como é que eu sei a frequência absoluta? A frequência absoluta, sempre a primeira classe, elas são iguais, porque a gente está acumulando, né? Então a frequência absoluta, se a frequência absoluta acumulada é 12, porque a frequência absoluta simples é 12. Para chegar a 26, eu somei alguma coisa. Então 14 mais alguma coisa deu 26. Então 26 menos 14, eu estou dando a resposta. 26 menos 12... isso dá 14. Então, 14 é a frequência absoluta da segunda classe. Eu poderia continuar fazendo, mas como ele pediu aí qual é a frequência absoluta, então nós estamos procurando aí o 14 e essa é a resposta do nosso problema. Questão 12, sendo x o número inteiro, a mediana do conjunto 3, 7, 2, menos 3, 13, 9, menos 1 e x, de 8 números é igual a 7 meios, ou 3,5. Dessa forma, qual o valor de x? Vamos para o exercício 12. Sendo x um número inteiro, a mediana do conjunto que está ali de 8 números é igual a 7 sobre 2, qual deveria ser o valor de x? Primeira informação. Nós temos aqui 8 elementos. Para eu encontrar a mediana de dados pares, nós precisamos pegar a metade mais 1. Então a posição 4, que a metade de 8 é 4, mais a posição 5. Qual o nosso erro aqui? 1, 2, 3, 4 e 5, fazer aqui como se fosse a posição quarta e posição quinta. Se eu fizer isso e tirar a média, eu vou achar, né, quem? A mediana? Não. Mas como assim não, Ledu? Porque mediana tem que estar em ordem. Entendi. Então agora vamos lá. Qual o menor dado que a gente tem? Menos 3. Sempre do menor para o maior. Então olha lá. Esse é o nosso primeiro elemento, colocando em ordem. Menos 3, está aqui. Depois a gente tem o menos 1. Pronto. Quem é o próximo? O próximo agora é 2. Positivo. Depois eu tenho 3. Depois eu tenho 7. Depois eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Depois eu tenho 13. E agora eu tenho x. Você concorda comigo? E se eu deixar desse jeito, colocando o x lá no último, ele pode ser o maior ou ele pode ser o menor de todos?
Mas, independente disso, como eu não sei onde está o x, vamos admitir que o menos 3 seria o menor, né, a primeira posição, e 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui estaria na quarta posição. Quarta posição somado com a quinta posição dividido por 2 tem que estar 7,5. Você concorda comigo? Olha lá, a mediana seria quem está na quarta posição somado com quem está na quinta posição dividido por 2. Então, quem está na quarta posição é 3. Se eu somar esse 7 que está aqui e dividir por 2, isso está dando 7,5? Não. Então, o único valor que eu poderia somar com 3 para dar 7 seria o 4. Porém, esse 4 não está na nossa amostra. Ó. Então, quem é que deve ser o 4? O nosso x. Concorda? Entenderam? Então, ó, o x pode estar em qualquer posição. Mesmo que eu, de repente, colocasse o x para cá. Então, contaria primeiro, segundo, terceiro, quarto. Daí eu vou pegar o 2. Aí o 2 somado não vai dar, porque sempre está faltando. Então, admitimos que o nosso menos 3 é o primeiro. O x eu não sei onde ele está. Nossa quarta posição é o 3. A mediana é 7,5, foi dado. Então, dividido por 2, 3 mais alguma coisa tem que dar 7. Não pode ser o 7, ó, porque 3 mais 7 dá 10. Então, só pode ser quem? O nosso x. Então, quem está na nossa quinta posição aqui é o x. E aí, x mais 3 igual a 7, o x tem que valer 4. Então, aí, 12 exercícios bem distribuídos com relação à estatística. Espero poder ter te ajudado aí, né, nesse entendimento. Também peço a você que, se curtiu a nossa aula, deixe seu like. Se não curtiu, deixe seu dislike, mas coloque aí o seu comentário, porque, né, é importante para nós. E se você curtiu, também deixe seu comentário dizendo o porquê, né, que você achou legal. Se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse. Não está inscrito ainda? Pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal. É importantíssimo, ativando o sininho. Tudo bem? Aquele forte abraço e em breve estaremos de volta, porque Bizu do Ledu sempre está com você. Ledu não é assim que fala, é Bizu do Ledu, sempre com você. Aquele beijo no coração. Tchau, moçada. Valeu, tchau.